Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Louvado seja o nome do Senhor pela minha e pela tua vida. Glória a Deus, queridos, engrandecido, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Voltando, queridos, aqui em nome do Senhor Jesus, para continuar a leitura do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, amém. Eu fiquei um tempo sem celular, meu celular caiu, queimou o display. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, né, eu usei o celular do meu esposo por um tempo, mas não tive como acessar o meu canal no YouTube, amém? Mas eu já estou aqui com o celular em mãos, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Vamos continuar a leitura da palavra abençoada. Amém. No nome do Senhor Jesus. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 5 e do capítulo 6. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Capítulo 5 vai falar sobre a cura de um endemoniado, que se encontra também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 vai nos dizer assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem espírito imundo. Amém? Versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ou seja, quem gritou naquele homem, queridos, era os espíritos malignos, né? Que vai falar agora aqui. Jesus vai perguntar: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Glória a Deus, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de porcos, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado antes, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Agora já era o próprio, né? Porque ele já estava ali curado pelo nosso Senhor Jesus, já estava liberto. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa. Vá para casa, para sua família, e anuncia-lhe o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Tendo Jesus voltado do barco, aqui é o poder de Jesus sobre a doença e a morte.
Versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o cumpria, ou seja, o apertava. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos uma mulher com um fluxo de sangue, né? Enquanto Jesus ele é ali parado por Jairo, um homem da sinagoga. Então ele vem ao encontro de Jesus Cristo e vem falar: Jesus, vai até a minha casa, impõe as tuas mãos sobre a minha filha. E aí Jesus ele vai com ele, né? Porque Jesus ele conhece o meu e teu coração. Mas enquanto Jesus estava indo na casa de Jairo, veio uma mulher, né, em meio àquela multidão, que também ela havia 12 anos que ela padecia de um fluxo de sangue. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E ele falou assim: Jairo, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali uma certa mulher, né, que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos, já tinha buscado cura no homem, já tinha buscado cura na medicina. A medicina tem um limite. Nosso Deus, ele é ilimitado. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão. Ela estava se arrastando até o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela tocou ali em seu manto, porque ela pensava no seu coração: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade, toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento, queridos. Aquela mulher não tinha somente aquele sofrimento da hemorragia, ela também tinha ali um sofrimento na alma dela, né? Por muitos anos aquela mulher foi humilhada, ela foi desprezada, ela foi afastada, talvez ali da família dela, dos filhos dela, né? Porque tinha uma lei que a mulher impura ela teria que ficar afastada do povo. Então aquela mulher estava impura já há 12 anos, com aquela hemorragia, já tinha se tornado uma hemorragia, né? Então aqui Jesus ele vai falar da fé daquela mulher. Eu costumo dizer, queridos, que o Senhor Jesus ele sempre fala assim, quando aquelas pessoas vão até ele ou ele vai diretamente até aquelas pessoas, o Senhor Jesus ele fala assim, né? Seja conforme a tua fé. Então é conforme a minha e a tua fé, queridos, que nós alcançamos o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa sem fé não tem como ela alcançar nada do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem que ter fé. Aquela mulher, ela só ouviu falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, ela não olhou para os obstáculos, ela não olhou para a barreira, ela não olhou para aquela multidão, porque ela foi em busca, queridos, ela colocou no coração dela a fé, ela colocou no coração dela que ela iria ser curada naquele momento, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ao tocar no nosso Senhor Jesus, um homem santo, um homem puro, a santidade, a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo também, queridos, em primeiro lugar. E aí a fé daquela mulher junto, queridos, com
o nosso Senhor Jesus, ele traz para mim e para você, queridos. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, que ele fala sobre a minha e sobre a tua fé, que seja conforme a minha e a tua fé, é que nós vamos alcançar, queridos, a nossa bênção. Amém, no nome do Senhor Jesus. E ele ainda despede ela. Vá em paz, queridos. Não tem paz melhor do que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A paz que o mundo não pode, queridos, dar a mim e nem a você. Amém? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, sua filha, falando: Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha só, queridos, como não ficou o coração de Jairo. Enquanto ele estava ali, vendo Jesus, né, ser tocado por aquela mulher, Jesus falando com aquela mulher e ela explicando para ele, falando para ele toda a verdade. E ali estava correndo o tempo, estava correndo ali contra o tempo para Jesus chegar na casa da filha dele, na casa dele, junto com a filha dele. E aí, de repente, as pessoas chegam com Jairo e diz: Não precisa mais incomodar o mestre, ela já morreu. Então, querido, Jesus conhecia como devia estar o coração de Jairo. Ele devia estar com o coração aflito, talvez ele não estava nem ali, queridos, ou não estava, a mente dele não estava ali, e a mente dele estava lá na casa dele, queridos, em nome do Senhor Jesus, na filha dele, mas ele estava ali com fé, porque o Senhor Jesus vai falar assim para ele: não precisa, olha o que as pessoas vão falar para ele, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo. Aquele homem estava com medo, queridos, né? Tão somente creia, né? Como estava o coração daquele homem diante de toda aquela situação, Jesus curando aquela mulher do fluxo de sangue, queridos. Então, ali de repente chega a notícia, ele não precisa mais, porque enquanto ele estava ali falando com Jesus, a filha dele ainda estava lá, queridos, né? Ela ainda estava ali com um fôlego de vida, né? Então, Jesus, ele fala assim, não tenha medo, tão somente creia. Glória a Deus. E não deixou ninguém segui-lo. Olha só. Senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, nem todos, queridos, que andam com a gente, nem todos que estão ao nosso redor. O Senhor, ele vai permitir, queridos. Ele vai permitir, ele não vai, queridos, não vai fazer parte do nosso ciclo, fazer parte da nossa vida, fazer parte das bênçãos que Deus ele derramará sobre as nossas vidas. São pessoas que são contadas, queridos, por Deus, que vão estar comigo e com você. Amém? Nessa caminhada, nessa jornada. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? Quando Jesus chega, queridos, queridos, é alegria, queridos. Quando Jesus chega, queridos, o lamento tem que bater em retirada, o alvoroço tem que bater em retirada, a tristeza tem que bater em retirada, queridos, em nome do Senhor Jesus. A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus Cristo, tá vendo? Porque nem todos, queridos, eles têm que estar perto de mim nem de você, para contemplar o que Deus ele tem na minha e na tua vida. Olha só. Mas olha só, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, queridos. Jesus falou: saiam. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Então, aquelas pessoas também, queridos, vai ter pessoas nas nossas vidas que elas vão ser pedra de tropeços. E o Senhor, ele vai tirar essas pessoas de perto de mim, de perto de você. Assim o Senhor, ele fez comigo quando ele me chamou, quando ele me escolheu e quando ele começou, queridos, o ministério na minha vida. O Senhor foi tirando pedras de tropeço, queridos, da minha vida. Amém? Assim ele vai fazer na tua vida também. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes, queridos, quando nós permitimos, queridos, pessoas, situações nas nossas vidas,
O céu não é rasgado para mim nem para você. O céu não é rompido nem para mim nem para você. Amém? Por isso que nós temos que estar buscando a presença do nosso Senhor e ouvindo a direção do nosso Deus das nossas vidas, porque sim, queridos, muitas pessoas elas se tornam pedras de tropeço nas nossas vidas, o ministério fica travado, fica paralisado, fica bloqueado, a nossa vida fica bloqueada, fica paralisada por causa dos outros. Amém? No nome do Senhor Jesus, porque nem todos que estão, queridos, nem todos que vivem, queridos, ao nosso redor, eles querem o meu e nem o teu crescimento, eles querem que a gente mesmo fique parado, paralisado, bloqueado, queridos. Amém? Mas Deus, como ele falou para Samuel, quando Samuel entrou na casa de Jessé, queridos, e aí Samuel era um grande profeta de Deus, mas ele olhou a aparência daqueles soldados, daqueles homens valentes e guerreiros. Mas o Senhor falou, Samuel, o homem olha o exterior, o homem olha a aparência, mas eu olho o interior, eu olho o coração, eu conheço o coração do homem. Somente o Senhor, queridos, ele conhece o meu e o teu coração. E aí, quando nós temos uma vida com Deus, o Senhor, ele nos mostra, o Senhor, ele nos dá o discernimento, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, imediatamente, quando Jesus dá aquela ordem para a menina se levantar, né? Imediatamente, Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, queridos, em nome do Senhor Jesus. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, olha só, a menina tinha 12 anos de idade, e aquela mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, ela também estava há 12 anos, queridos, passando por aquela situação, não era coincidência, Jesus está ali, queridos. Não mesmo. Jesus, ele nunca chega antes, ele nunca chega depois. Ele chega sempre no momento certo. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Capítulo 6. Um profeta sem honra, que está também no livro de Mateus, tá bom? No capítulo 13, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus. Jesus saiu dali, da casa de Jairo, né? E foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles, queridos. É assim também, queridos, nas nossas vidas, quando, né, um dia Jesus, e nós abrimos a porta do nosso coração para o nosso Senhor Jesus entrar, e aí o Senhor Jesus, ele vem e transforma o cenário das nossas vidas. Então, tem pessoas que elas ficam ali impactadas, queridos, com o que Deus, ele faz nas nossas vidas. Porém, tem pessoas, queridos, que um dia elas vão falar, mas como? O fulano um dia estava na mesa do bar, o fulano um dia estava se prostituindo, o fulano um dia estava roubando, e aí agora ele está falando de Deus, está falando da palavra do Senhor. Então, queridos, são pessoas incrédulas, são pessoas, principalmente, queridos, isso acontece muito dentro da nossa parentela, aconteceu comigo, queridos. Em nome do Senhor Jesus, aconteceu comigo. Mas o Senhor, ele falava assim para mim: vou eu mostrar para eles que sou Deus na tua vida. E o Senhor fez um reboliço, queridos. Então, o Senhor é quem nos justifica. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós temos uma vida com Deus, queridos, não tem, queridos, para quem? O Senhor Deus, ele é quem nos justifica, queridos. Amém? É ele que vai e mostra que ele é na minha e na tua vida. Amém? Não precisa a gente sair por aí tocando trombeta com a nossa boca, querendo se mostrar, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, não. Porque o nosso próprio Deus é ele quem vai nos justificar diante dessas pessoas, é ele que vai nos honrar diante dessas pessoas. Amém? Em nome do Senhor Jesus.
Então Jesus envia os 12. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Quais instruções Jesus deu para aqueles de dois em dois discípulos? Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. E sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. João Batista é decapitado. Versículo 14 do capítulo 6. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderosos milagres, poderes milagrosos, aliás. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Aqui nós vemos, né, queridos, que João Batista ele foi decapitado. Claro que foi, tudo já estava ali, queridos, no tempo do Senhor, né? Tudo já estava se cumprindo. Mas nós vemos ali que João Batista, ele foi chamar a atenção de Herodes. Ele foi dizer para ele se arrepender e que ele não podia estar vivendo com a mulher do irmão dele. Para os nossos dias de hoje, queridos, tem muitas pessoas que elas já não suportam mais ouvir a verdade. Elas já não suportam mais ouvir uma pessoa chamar ela e dizer: arrependa-se desse pecado que você está cometendo contra a palavra de Deus, contra o Senhor. Essas pessoas, elas ficam como ficou ali, queridos, né? Herodias, ela ficou brava, ela ficou tão brava, ela ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que ela fez com que a filha dela também ali fizesse atos, né, contra a palavra de Deus, atos, né, diabólicos, para que aquele homem ele decapitasse, mandasse decapitar, e ele gostava de ouvir, queridos, o João Batista, o grande homem de Deus, né? Mas infelizmente tem pessoas que o inimigo ele tem setado o coração, né, e tem endurecido o coração dessas pessoas. Olha só, aqui na cidade do Senhor Jesus, ele vai falar que ele não pôde fazer muito milagre ali, ele não pôde curar, ele não pôde libertar por causa da incredulidade do homem. Então, aquelas pessoas, para os nossos dias de hoje, tem muitas pessoas assim, que elas não gostam de ser corrigidas, elas não gostam de ser disciplinadas, elas não gostam de ouvir uma palavra da verdade, queridos. Elas gostam de ouvir palavras que massageiam o ego delas, elas gostam de ouvir palavras que só é palavras de bênção. Mas Deus, queridos, ele é bênção sim. Mas o Senhor fala na palavra dele que ele corrige o filho a quem ele ama. Também, queridos, quando o Senhor ele nos corrige, quando ele nos chama atenção, é porque nós estamos fazendo algo de errado e nós precisamos ser corrigidos sim pelo nosso Pai. E nós precisamos aceitar a correção, queridos. No nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que a correção seja dolorosa, mas é porque o Senhor está tratando comigo, está tratando com você, o nosso coração. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo purificados pelo nosso Senhor. Amém? No nome do Senhor Jesus. Então, Herodes, ele acabou ali cedendo, né? Ele acabou cedendo aquele ato para Herodias, e aí trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja para ele. Aleluia, Senhor. Finalmente, Herodias teve uma ocasião, né? Assim é o inimigo, queridos. Ele espera a ocasião certa.
Amém? No nome do Senhor Jesus, nós temos que estar em vigilância. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. Tudo o inimigo já tinha ali, queridos, colocado na mente e no coração dessa mulher, né? Para que fizessem aquilo com João Batista. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? Aquela menina não sabia nem o que fazer, querido, sabia nem o que pedir. Né? Então, ali influenciada pela mãe dela, que já estava influenciada pelo maligno, olha só o que ela vai dizer. A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido. Desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitado, o homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Queridos, eu falo diante dessa palavra, nesse contexto, que nós, os pais, nós somos espelho dos nossos filhos. Né? O que aquela mãe estava ensinando para aquela filha? Aquela mãe já estava colocando sobre aquela filha coisas ruins, ensinando coisas malignas, ensinando coisas ruins para aquela criança, para aquela jovem, né? Para aquela jovem. E aí, queridos, então, ela estava influenciando a filha dela a matar, a decapitar a cabeça de um homem santo, um homem justo, queridos. Então, eu e você somos os espelhos dos nossos filhos, dos nossos netos, de muitas pessoas também. Como eu e você temos nos comportado, nos apresentado, né, diante de Deus, diante das pessoas. Qual é o meu e o teu testemunho, queridos? Em nome do Senhor Jesus, fica essa reflexão para mim e para a tua vida. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A primeira multiplicação dos pães, versículo 30, que está em Mateus, Lucas e João. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Aqueles que tinham ido. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Dê-lhes vocês algo para comer. O Senhor Jesus falou para aqueles discípulos: dê vocês mesmos o alimento para eles. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram de 5.000 homens. Vejamos que não tinha, né? O que tinha era 5 pães e 2 peixes.
Jesus é o nosso Senhor, Jesus da multiplicação. Quando nós somos gratos ao nosso Senhor, quando nós aprendemos a ser gratos, aprendemos o que é gratidão ao nosso Senhor Jesus. Quando nós pegamos o nosso alimento, né? Quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas compras, colocamos diante do Senhor aquelas sacolas, aquelas compras, nós consagramos ao nosso Senhor. Eu tenho esse costume, queridos, com a minha família, de fazer isso. Tudo que nós compramos, nós consagramos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos que o Senhor ele venha multiplicar aquele alimento na nossa mesa. Então, o Senhor ele faz isso, queridos, quando nós somos gratos, quando nós temos um coração cheio de gratidão ao nosso Senhor. Amém? No nome do Senhor Jesus. E ainda sobrou, queridos. Por que sobrou 12, queridos? Eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Que é isso, queridos? O milagre do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Jesus, ele viu aquelas pessoas, ele viu ali, né, aquelas pessoas estavam, queridos, em nome do Senhor Jesus, buscando, em nome do Senhor Jesus, estavam ali, queridos, né, querendo ouvir a palavra dele. Amém? É claro que nem todos também, que eles estavam ali para buscar, né? Muitos estavam ali porque estavam mesmo com fome, porque já tinham visto muitas coisas com o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é né, como eu digo, é o nosso Senhor Jeová Jireh, né? O Deus da provisão. Amém? Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, né? Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, né? Sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Olha só, queridos, né? Olha só, o coração deles estava endurecido, ainda não tinham entendido aquele milagre que Jesus tinha feito ali, queridos, diante dos olhos deles, né? Por isso que o Senhor Jesus, vão lá, né? Vão lá vocês mesmos, porque Jesus estava querendo ensinar para eles, estava mostrando, Jesus estava falando não daquele pão, queridos, ele já estava falando que ele é o pão da minha e o pão da tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Não somente aquela mulher do fluxo de sangue, queridos, né? Ela teve aquela atitude de tocar no pano de Jesus, ali no manto de Jesus, né? Então, outras pessoas também tiveram. Talvez pessoas que viram o que ela fez ali também, né? Pessoas que já vinham acompanhando Jesus desde lá atrás. Então, o Senhor Jesus, ele estava ensinando. Jesus, ele viu aquelas pessoas, o quanto elas percorreram, elas vinham de outras cidades a pé, elas vinham ali cansadas, elas vinham ali fadigadas, queridos. Elas estavam sacrificando, ali andando para seguir, para procurar. Eles chegaram, foi antes de Jesus chegar naquele lugar. Olha só, queridos, né? Então eles alcançaram ali o que o nosso Senhor Jesus ele tinha para eles. Amém? No nome do Senhor Jesus, Jesus estava ensinando que ele é o pão da vida. Ele era o pão da vida para aquelas pessoas. Amém? Que o homem ele não viverá somente de pão, somente de comida. O homem viverá da palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, queridos, em nome do Senhor Jesus. Então, aqui
os discípulos, né, eles tiveram essa reação, eles ficaram aterrorizados quando eles viram Jesus Cristo, queridos, né? Ele viu os discípulos remando, Jesus viu os discípulos estavam remando ali com dificuldade, porque o vento soprava contra eles alta madrugada, e Jesus se dirigiu andando sobre o mar em direção a eles. Então eles se aterrorizaram, ficaram com medo. E tem muito ensinamento dentro dessa palavra. Jesus anda sobre as águas, nós fomos nos aprofundar. O Senhor Jesus, ele vai abrindo nosso entendimento, ele vai nos dando discernimento. Amém? No nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra dessa noite para mim e para a tua vida, queridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Capítulo 5 e 6. Amém? Em nome do Senhor Jesus, o mais breve possível, nós vamos, queridos, estar fazendo a leitura do capítulo 7 e do capítulo 8. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, por estar acompanhando esse canal, estar acompanhando essa palavra abençoada. Em nome do Senhor Jesus, que Deus ele venha visitar o teu coração, o Espírito Santo de Deus, ele venha estar visitando o teu coração. Que essa palavra abençoada, ela seja uma semente no teu coração. Amém? No nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração, que eu tenho certeza que essa semente, ela há de brotar no teu coração, ela há de brotar na tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, continue a fazer a leitura da palavra, você que tem Bíblia, você que não tem, baixa no teu celular, e aí você fica lendo, que eu tenho certeza que o nosso Deus, ele há de falar com você grandemente, poderosamente. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. No nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.